Durante meses, o cenário político parecia previsível. Lula liderava com folga, a oposição buscava um nome forte e a eleição de 2026 parecia caminhar sem grandes surpresas. Mas algo mudou, e mudou rápido. Uma nova pesquisa acaba de mostrar que Flávio Bolsonaro deixou de ser coadjuvante e passou a ameaçar diretamente o presidente da República. E os números revelados agora não são nada confortáveis para o Planalto. O levantamento mais recente do Instituto Paraná Pesquisas acendeu um alerta claro dentro do governo Lula. A disputa presidencial de 2026 não está nem perto de estar decidida. Pela primeira vez, Flávio Bolsonaro aparece como um adversário competitivo, não apenas no primeiro turno, mas também em um eventual segundo turno contra Lula. E o mais importante, esse crescimento não parece pontual. Ele segue uma curva ascendente. No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, Lula ainda lidera as intenções de voto, com pouco mais de 37%. Logo atrás aparece Flávio Bolsonaro, com cerca de 28%. A diferença, que antes ultrapassava 10 pontos, agora caiu para menos de 10, e isso muda completamente o jogo político. Outros nomes testados na pesquisa, como Ratinho Júnior e Ciro Gomes, aparecem bem atrás, incapazes de romper a polarização. Na prática, o levantamento indica que a eleição começa a se desenhar como um confronto direto entre lulismo e bolsonarismo mais uma vez. Mas o dado mais revelador dessa pesquisa não está apenas em onde Flávio Bolsonaro chegou. Está principalmente de onde ele saiu. Poucos meses atrás, o senador marcava cerca de 19% das intenções de voto. Um número estável, sem grande empolgação. Esse cenário muda radicalmente quando Flávio oficializa sua pré-candidatura e recebe o apoio público e explícito de Jair Bolsonaro. A partir desse momento, o crescimento se acelera. Em poucas semanas, Flávio salta quase 9 pontos percentuais. Isso mostra algo fundamental. O eleitorado bolsonarista respondeu de forma rápida e organizada ao chamado. Agora vem o ponto mais sensível de toda a pesquisa. Quando o Instituto simula um segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o cenário é de empate técnico. Lula aparece com cerca de 44% das intenções de voto, enquanto Flávio vem logo atrás, com aproximadamente 41%. Dentro da margem de erro, isso significa uma disputa totalmente aberta, algo que, até pouco tempo atrás, parecia improvável. Em levantamentos anteriores, Lula vencia Flávio com quase 10 pontos de vantagem. Essa gordura simplesmente desapareceu. Esse movimento não acontece por acaso. Ele surge em um momento de desgaste do governo Lula, marcado por dificuldades econômicas, ruídos constantes na base aliada e frustrações de parte do eleitorado que esperava resultados mais rápidos. Do outro lado, Flávio Bolsonaro se apresenta como um nome menos explosivo do bolsonarismo, com um discurso mais contido, mas ainda profundamente conectado à base conservadora. Essa combinação parece estar funcionando. A pesquisa também testou outros cenários. Quando o nome de Flávio Bolsonaro é retirado da disputa, Tarcísio de Freitas surge como o principal adversário de Lula. E também empata tecnicamente com o presidente em um eventual segundo turno. Michele Bolsonaro segue um padrão semelhante. Fica atrás no primeiro turno, mas se aproxima perigosamente no segundo. O recado é claro: o lulismo já não enfrenta uma oposição fragmentada. Existem vários nomes competitivos e isso reduz drasticamente a sensação de favoritismo absoluto do presidente. Um dos pontos mais simbólicos do levantamento aparece quando os entrevistados são questionados sobre quem herdaria os votos de Jair Bolsonaro. Mesmo fora da disputa eleitoral, o ex-presidente continua sendo uma força política relevante. E nesse cenário, Flávio Bolsonaro lidera com folga entre os possíveis herdeiros do bolsonarismo.
Isso indica que, ao menos neste momento, ele é visto como o principal representante do legado político do pai. Não se trata apenas de sobrenome, trata-se de capital político real. Traduzindo tudo isso de forma simples, Lula segue na frente, mas perdeu conforto. Flávio Bolsonaro cresce rápido e cresce com uma base sólida. O segundo turno hoje não é mais uma formalidade, é uma incógnita. A eleição de 2026 começa a ganhar contornos de uma disputa muito mais imprevisível do que o Planalto gostaria. A pergunta que fica é direta e incômoda. Esse crescimento de Flávio Bolsonaro vai continuar ou foi apenas um pico momentâneo? E mais, o governo Lula conseguirá reverter essa tendência a tempo? Uma coisa é certa: o jogo começou antes do esperado, e o placar já não é tão tranquilo quanto parecia.